Olá pessoal, neste vídeo de hoje vamos fazer uma comparação entre a máquina de costura Eugene Genesis Plus com a máquina de costura Janome 1006P. Isso mesmo, então se você está em dúvida entre essas duas máquinas de costura, fique até o final deste vídeo que nós vamos falar sobre elas e qual vai valer mais a pena você comprar. Então esse é um vídeo muito legal. E caso você já queira colocar algumas comparações para eu poder analisar, coloca aqui abaixo nos comentários que eu vou verificar e vou analisar elas, tá bom? Então vamos lá pessoal, como que eu peguei o critério? Já quero deixar isso bem claro para vocês. Qual que é o critério dessas duas máquinas? Porque eu peguei uma e peguei a outra. Essas duas máquinas têm um valor muito igual, ou seja, são quase idênticos e por causa disso elas foram colocadas no mesmo patamar. Porque querendo ou não, no final o valor que vai valer realmente mostrar no seu bolso se vale a pena comprar uma máquina de costura dessa ou a outra. Então não valeria a pena pegar uma máquina ultra máxima de R$5.000 e comparar com uma outra máquina de R$500. Não, eu peguei duas máquinas com os mesmos valores, ou seja, valores parecidos, para poder fazer essa comparação. Lembrando que aqui embaixo vai estar um placarzinho para você poder verificar a pontuação de cada um. O primeiro ponto que nós iremos falar aqui, pessoal, é sobre o peso da máquina de costura. Isso mesmo. Então o peso da máquina de costura Eugene, ela está em cerca de 6,5 kg, quanto a máquina de costura Janome está entre 7,3 kg. Isso mesmo. Então a máquina de costura Eugene é mais leve. Aí na questão da pontuação vai ser muito relativo. Por exemplo, nós podemos dizer que a máquina de costura Eugene ela é mais leve, ou seja, ela fica mais fácil de você poder levar para outros lugares, quanto a máquina de costura Janome vai ficar um pouco mais difícil. No entanto, acho que o peso não vai ter muita relevância nesse sentido, porque você vai deixar ela parada ali e pronto. Então, nós vamos ficar meio no 0 a 0 aí, eu não vou pontuar, porque ao meu critério isso não vai mudar absolutamente nada, tá bom? E na questão do tamanho, pessoal, olha a questão do tamanho. O tamanho da máquina de costura Eugene é assim, ó. Eu vou pegar a máquina de costura Eugene aqui para vocês saberem qual que é as medidas, tá bom? Vamos lá. Muito bem, pessoal. A máquina de costura Eugene que nós estamos falando é essa aqui. E a altura da máquina de costura Eugene é de 338 milímetros, tá? Então, a altura dela é 338 milímetros. Então, aqui o pessoal fala de milímetros e não de centímetro. A largura, pessoal, a largura aqui dela é de 430 milímetros, tá? E também a profundidade, que é isso aqui, ó, daqui até aqui, é de 320 milímetros, tá bom? Já na máquina de costura Janome, não tem essa máquina aqui, então a máquina de costura Janome é diferente. A altura da Janome é 320 milímetros, quanto a largura é de 400 e a profundidade é de 160 milímetros. Ou seja, eu vou colocar agora a comparação entre os dois, para você ver que a Eugene, apesar de ela ser mais leve, ela é maior do que a máquina de costura Janome em todos os aspectos, tá bom? Vou deixar ela aqui no cantinho para não poder atrapalhar nós. Muito bem, também na questão da largura e da altura não vamos fazer pontuação para ninguém, que também não muda muita coisa referente para o seu dia a dia, tá bom? Então por enquanto estão em 0 a 0, porque talvez é bom para um, é ruim para outro, então não vamos falar sobre isso. A voltagem das máquinas de costura, as duas têm as mesmas, são 110 uma e 220, ou seja, as duas têm 110 e 220, então não muda absolutamente nada na questão do placar. Agora, pessoal, chegamos na questão de quantos pontos tem cada máquina de costura, ou seja, quantos bordados você vai conseguir fazer, por assim dizer. Na máquina de costura Eugene você tem aí cerca de 31 pontos, pessoal. Isso mesmo, 31 pontos, então são bastante aí para você poder escolher. E já na questão da Janome, ela tem apenas 12 pontos. Então, agora sim, nós vamos dar uma pontuação para a Eugene, porque ela tem mais pontos aí, e com certeza, quando tem mais pontos, mais recursos você vai conseguir fazer no seu dia a dia aí, na sua costura e assim por diante, tá bom? O outro ponto que eu quero mencionar aqui para vocês é referente ao consumo da máquina de costura. Isso mesmo. Então, hoje a energia está muito cara, então vale a pena nós levar em consideração quanto que cada máquina de costura vai gastar no sentido de consumo. Essa máquina de costura, ela vai gastar, a Eugene vai gastar 70 watts, já a máquina de costura da Janome vai gastar 60 watts. Então, na questão de consumo, a Janome sai ganhando. Então, ela vai ter uma economia na questão no bolso, no sentido ali da energia, melhor para você. Então, vamos colocar um ponto ali para a Janome. Lembrando, pessoal, que aí você vai ver qual desses pontos é
vale para vocês. Eu só estou colocando a pontuação um em um do outro, mas às vezes a questão dos pontos da máquina de costura é melhor, ou para você a economia é melhor, então eu prefiro a Janome nesse sentido. Beleza? Tá, então vamos lá para a próxima comparação, é referente ao tipo de costura que as duas fazem. Então as duas vão fazer o mesmo tipo de costura, no sentido, eu estou falando, pessoal, no tipo de tecido, certo? Então o mesmo tecido que você vai poder costurar nessa máquina de costura Eugene, você vai poder também costurar na máquina de costura Janome, tá? Então as duas fazem costuras básicas. Não estamos falando de pontos diferentes, estamos falando dos tipos de tecido. Então as duas vão fazer a mesma coisa, então vocês não precisam se preocupar neste sentido, tá bom? Então se você quer costurar talvez um tecido um pouco diferente, as duas são básicas, vai ser a mesma coisa. Vamos lá para o próximo ponto. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os manuais da máquina de costura. Agora vamos falar na questão de mídia, ou seja, será que as máquinas de costura vêm com um DVD? Explicando para você tudo bonitinho, como que funciona cada funcionalidade na máquina de costura. A máquina de costura Eugene tem sim, vem um DVD nela. Já na máquina de costura Janome não vem DVD nenhum, então você tem que dar um jeito e pesquisar por fora, porque a Janome não tem nenhum DVD o funcionamento da máquina, tá? Mas, então, nesse sentido, a máquina de costura Eugene leva o nosso segundo ponto. Olha lá, a máquina de costura Eugene está com o segundo ponto contra da nossa máquina de costura Janome. Mas também agora, pessoal, vamos falar sobre os manuais em papel, ou seja, os manuais que vêm em todas as máquinas. Então, as duas vêm os manuais das máquinas de costura e as duas vêm em português, para facilitar a nossa vida. Então, as duas estão empatadas, então não vão receber pontos nenhum, certo? Beleza, agora vamos para o próximo requisito, que é bem importante também. Vamos falar sobre o corte de linha, ou seja, tem máquina de costura que ela tem um corte de linha, depois que você termina, você consegue cortar a linha ali sem precisar de uma tesoura. A máquina de costura Eugene tem o corte de linha, mas a máquina de costura Janome não tem este corte de linha e você vai precisar da tesoura para poder efetuar a costura. Então, se isso é algo predeterminante, você usa muito esse corte de linha, então a Eugene tem, a Janome não tem, então mais um ponto ali para a Eugene. Agora vamos falar sobre o pontos de overlock. Será que essas máquinas de costura elas fazem ponto de overlock? A máquina de costura Eugene ela faz a overlock simples, o ponto da overlock simples, o ponto inclinado e também o duplo. Já a máquina de costura Janome ela não faz esses pontos de overlock. Então, mais um ponto assim para a Eugene. Então, se isso é algo fundamental para vocês, se vocês querem também fazer esses tipos de ponto, já a máquina de costura Eugene tem e a máquina de costura Janome não tem. Então, vai pesando aí para você saber se vale a pena ou não. E já vai colocando aqui nos comentários qual dessas duas vocês comprariam. A máquina de costura Janome com a máquina de costura Eugene, tá? E qual que vocês acham a preferência. Depois eu vou falar do preço, então fique em paz. Muito bem, agora pessoal nós vamos falar um pouquinho sobre o próximo ponto, que é patchwork. Isso mesmo, se você quer comprar uma máquina de costura para poder fazer patchwork, quilting, será que essas máquinas de costura proporcionam isso para vocês? A máquina de costura Eugene sim, você vai conseguir fazer o patchwork, quilting, mas já a máquina de costura Janome, ela não foi feita para isso, então ela não vai trazer essa experiência boa para vocês, tá bom? Então, se mais para frente você comprar uma máquina de costura e você quiser fazer patchwork, quilting, pensa nessa questão, porque uma dessas duas máquinas tem uma grande diferença, que uma faz, outra não. Agora vamos falar sobre o ponto se essas máquinas de costura elas funcionam com duas agulhas. Sim, pessoal, tanto a Eugene como a Janome, ela vai trazer a mesma experiência para vocês nesse sentido, então os dois ficam aí empatados, então vamos ficar aí no 0 a 0, tá bom? E agora vamos para o final aí, que eu acho que é o mais predeterminante, é o que realmente às vezes vale a pena, que é o preço. Qual que é a diferença entre preço entre as duas máquinas de costura? Lembrando, pessoal, que existem preços diferentes nos sites de cada uma, mas eu peguei realmente o preço que está na internet, que são preços que você pode ir lá e já comprar a máquina caso você desejar, tá bom? Então a máquina de costura Eugene, ela vai custar, eu consegui achar ela no Mercado Livre por R$ 806. Isso mesmo, então você consegue ter tudo isso que eu mencionei para vocês por R$ 806. Eu vou ver se eu consigo deixar o link das duas máquinas aqui para vocês. Caso eu não conseguir, então não vai ter o link, tá? Mas eu vou tentar fazer um esforço para conseguir colocar o link aqui para vocês. E a máquina de costura já... lembrando que isso é no Mercado Livre, mas em lojas como Americanas, Casas Bahias,
ela tende a ficar um pouco mais cara. Então você vai conseguir comprar por volta de R$ 899, R$ 900, 950, 850, tá nesse patamar, tá bom? Já a máquina de costura Janome, você vai conseguir aí pelo valor de R$ 899 para cima. Então, elas estão no mesmo preço. Se você não gosta de comprar no Mercado Livre, não tem confiança, então você vai comprar numa loja um pouco mais, como uma Casas Bahia, Americanas, elas vão cobrar o mesmo valor. Então, vamos lá. Entre os dois preços, qual vale mais a pena comprar? A Eugene ou a Janome? Qual vocês comprariam? E se vocês querem que eu faça mais comparações, coloque aqui nos comentários que eu vou fazer essas comparações dessas máquinas de costura. Tá bom, pessoal? E não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que você ajuda bastante. E temos nosso curso aqui embaixo, ó. Se você quiser, é só ir lá que você vai aprender da manutenção das máquinas de costura. Então, um forte abraço e até nossos próximos vídeos.